tá rodando. Obrigado. É curtinho, gente. Duas horas e meia. Ok. Deixa eu sair agora. Voltamos aqui. Eu achei extraordinária a qualidade da imagem. Deixa eu ver a cara do Val, olha lá. Desculpa interromper, eu gostei do fundo musical, foi uma coisa assim impressionante. Então, pera, o motivo principal primeiro foi esse som, cara, muito legal. Não é legal? Sonzão bacana, simples, mas bem legal. Agora, por que eu estou sendo cínico e falando da qualidade da imagem? Quer ver? Alguém achou a qualidade dessa imagem ótima? Ninguém, tá? Por que vocês não acharam? Porque ela não estava boa. Não compartilhou direito. Hã? Acho que você não compartilhou direito. Olha só. Então, o Olívio não compartilhou direito, a qualidade da internet não está tão boa, tem um monte de coisas. Agora, como nós estamos nos vendo aqui, a gente tem uma visão que é chamada hoje visão de... Se tiver algum oftalmologista aqui, é bem legal, tá? A nossa visão é 20 por 20. Por exemplo, quem está usando óculos aqui não tem a visão 20 por 20, tá? É óbvio que o único que tem visão 20 por 20 aqui sou eu, tá? Como eu não uso óculos, então a minha visão é perfeita, tá bom? Então, a questão dos óculos é que ele vai tentar aproximar, dependendo do que você tenha, da visão 20 por 20. Mas, Olívio, o que é 20 por 20? O que você quer dizer com isso? Vamos começar a aula de hoje. Aqui. Pois bem, tá ok, Val? Tá aparecendo? Fechou, querido. O tema de hoje, planeta Terra. Eu espero ser mais sutil do que técnico e complexo do que a semana passada, tá? Mas hoje nós vamos falar da nossa morada, que é bem interessante. Nós estamos mais ou menos preparados, porque esse é o quarto módulo, né? E não se preocupe, quem está hoje conosco aqui pela primeira vez, que dá para conversar com a aula pela primeira vez também, tá? Claro que quanto mais a gente participa, a gente mais troca. Pois bem, semana passada nós entendemos aonde nós estamos e, principalmente, aonde nós não estamos, porque a gente não tem parâmetros no chamado espaço sideral. Mas nós vamos falar do planetinha agora. E aqui está o nosso planeta. E acreditem, isso aqui não é uma simples, um slide, uma foto do nosso planeta. É que no dia 22 de abril, estão vendo? De 1970, foi criada essa bandeira, um pendão, portanto, uma bandeira, que simboliza
o nosso mundo. Para não errar, simboliza o nosso planeta. Essa é a nossa bandeira, a partir de 1970. Tá? Pois bem, aí, como vocês sabem que eu adoro, né, a palavra planeta, tá? Ela advém de um latim, portanto, tardio. A Sandra vai entender bem isso, né? Como medievalista, né? Agora, ela é, no caso, latim tardio, porém, vem do grego, tá? Que vem para o português, e aí vem para o português brasileiro. Palavra planeta. O que quer dizer planeta? Vocês estão vendo ali? Errante, vagabundo. É o que quer dizer a palavra planeta. Por quê? Quer dizer aquele que vaga, né? Aquele que está vagando. Porque achava-se, quando se criou essa palavra para a abóboda celeste, que todas as estrelas eram fixas. E a única coisa errante que vagava eram os planetas. Então, a palavra para planeta, o que é? Quando você aponta e vê o planeta passando, você vai falar planeta. O que você quer? O que você está realmente falando? Ele está vagando, ele não é fixo. É o que quer dizer a palavra planeta. Porém, a palavra terra, que é como nós nos chamamos, claro que nós estamos aqui no português Brasil, né? Também é latim, porém latim do latim mesmo não advém do grego, tá? Quer dizer terra e, claro, quer dizer solo, tá? Às vezes pode querer dizer mundo e universo, mas não cósmico, tá? Às vezes as nações e é o local onde habitamos nós, né? A raça humana. Agora, terra, para mim, ela vem de ter, de possuir, tá? De base sólida. Daí deriva a palavra ter terra, como nossa casa. Pois bem, saindo da etimologia, isso aqui nós vimos na aula passada, só para que vocês relembrem. Tá vendo aí, Nilson? Tá? E lembrando que essa apresentação é uma apresentação fácil para a nossa forma de pensar, porque nós pensamos linearmente. Não, existe uma possibilidade maior das mulheres e de determinados homens que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro que tem seres humanos que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mal. Consegue fazer várias coisas de forma ruim, tá? Por que nós estamos aqui no topo dessa cadeia alimentar? Porque nós temos foco. Existem exercícios de yoga. Yoga quer dizer juntar. Quase o mesmo que quer dizer Yudim, quase o mesmo que quer dizer judeu, tá? Aquele que junta as coisas, tá? Quando eu paro de falar, eu continuo ouvindo uma voz dentro de mim que não pronuncia sons. Não há necessidade dos pulmões, da faringe, das cordas vocais, da semiótica para interpretar os sons, e aí eu vou conversando comigo, né? Vou trocando. E aí, existem alguns exercícios que se acha que enquanto eu converso comigo, eu posso fazer cálculos matemáticos e conversar outras coisas. Isso se chama meditação. Vocês vão ver no final da aula o que eu vou querer dizer depois com meditação. Vocês estão vendo que eu estou devendo um monte de coisa hoje, né? Eu não estou fechando as coisas. Eu acho que geralmente eu faço assim, mas hoje mais ainda, tá? Então, pelo que eu percebo com o meu vestido, meu corpo, né, que supostamente cobre a minha nefesh, a minha alma, eu percebo que eu posso falar aqui e falar, tá? Vocês ouviram a palavra, olha, eu falo aqui e ok. Porém, aqui também, pelo que eu estou percebendo até hoje, é uma funcionalidade só. Várias vezes eu já tentei, né? Mas, Olívio, tem pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, só que o mudar de uma coisa para outra
são milésimos de segundos, nanosegundos. Então, talvez a pessoa não perceba que esteja saindo de um lado para o outro. Ela acha que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Isso nós vamos falar na aula que vem, a raça humana. Tá? Pois bem, aí aconteceu essa explosão Big Bang, como falamos a semana passada, teve toda essa fluidez, essa fluideza, né? Aconteceu, nós estamos aqui, isso tem 14 bilhões de anos, né? 13,777 bilhões de anos, né? E aqui está a nossa galáxia. Olha que interessante essa galáxia nossa, estão vendo? É a nossa galáxia essa, tá? É uma fotografia da nossa galáxia, tá? Olha que interessante. Boa, Pati. A Pati já está com um tique nervoso balançando o pescoço ali, ó. Essa é uma fotografia autêntica da nossa, essa é a nossa galáxia, tá? Então, feito um desenho aqui, coça a cabeça assim, ó, caspuda. Olha que legal. Nessa galáxia, lembra, vocês estão lembrando o que quer dizer a palavra universo? Um vorson. Vorson quer dizer o quê? Vórtice, o que gira. Universo quer dizer aquele que gira junto. Olha, ó. Isso aqui é um cabelo de alguém, é um escapamento de um carro andando, é um ralo deixando a água, os líquidos saírem, sempre em forma helicoidal. Existe um livro sobre misticismo que tratam só do helicoidal. Isso é muito legal. Como vocês estão vendo aí, vocês conseguem ver o número áureo. Lembra que a gente já falou desse cálculo áureo, tá? Agora, nessa outra fotografia que é da nossa galáxia, a Via Láctea, Láctea, leite, tá? Exatamente ali, vocês estão vendo que a gente está puxando, tá vendo ali, ó, o sistema solar. Essa foto é fidedigna nossa, tá? Ela é real, tá? Pois bem. E aqui nós temos o nosso chamado sistema. O que quer dizer sistema? Círculo, sistema, né? Eu tenho um sistema de vida, ou seja, você tem uma programação de vida. Ah, eu sou uma pessoa sistemática. Poxa, você tem uma declinação mais ainda, né? E aí, olha que legal aqui agora. Me parece que vamos contar juntos quantos planetas nós temos aí, né? Agora, parece que o último planetinha lá no fundo, ele foi descoberto em 1930. Só que esse planeta deixou de ser planeta, tá? Em 2006, porque ele não estava mais, olha a palavra, na medida adequada. Lembra que nós vamos ter uma aula no futuro só sobre a questão da mensuração das medidas? Lembra o que o Olívio já falou de 20 por 20? Lembra da foto fidedigna que nós estamos vendo aqui? Bem, aqui nós temos o nosso sistema solar, atualmente com os nossos 8 planetas, tá? E aqui o nosso Sol. Opa, cá está ele, o nosso bonitão aqui, ó. O nosso Sol. O nosso Sol, ele tem período, ele deve estar na metade da vida dele, em torno de 4 bilhões e meio de anos, tá? Que é a idade da nossa Terra. Ele deve viver mais esse dobro disso. Porém, esse nosso Sol ele está exatamente a 146 milhões de quilômetros da Terra. E demora quase que 8 minutos para os raios chegarem aqui. Se vocês olharem para fora, vocês estão vendo que ainda é dia. Isso quer dizer que os raios solares estão chegando aqui. E estão demorando 8 minutos. Se o Sol explodisse agora, a Terra ainda continuaria clara, tá? Por mais 8 minutos, que é o tempo que demora os raios para chegarem aqui. Pois bem, aqui está todo o ciclo de vida dele, a duração, as escalas, como ele foi criando, né? E lembrando que o Sol, às vezes a gente esquece, o Sol é uma estrela.
Ele não é o Sol, que deu origem à palavra solidão. Não. Ele é o Sol, é uma estrela. Tá? E tem todas medidas, né, a grandeza dele para isso. Não vou entrar aqui, que eu acho que eu exagerei a semana passada. Pois bem, e aí nós ganhamos um presente, né, com esse Sol, com essa Terra. Esse presente se chama satélite natural, que é a Lua. Agora, eu queria falar de uma medida para vocês, tá? Se o Sol ele está distante a 146 ou 150 milhões de quilômetros, claro que se vocês forem calcular medidas da pirâmide, baterão com esses números. Olha que interessante, as pirâmides. Estou falando de Gizé. Agora, se mudássemos por volta de 10, 5 milhões de quilômetros, eu não teria a forma que eu tenho. Nós estamos entrando em termodinâmica. A forma como o que eu posso ver, como o vestido do meu corpo é elástico ou não, a minha formação óssea, a minha pele. Qual que é o maior órgão que nós temos no corpo humano? É a pele. Né? Então, a minha pele, meu esqueleto, a minha forma de visão, se mudarmos a distância do Sol, vocês não me reconhecerão mais. O ser humano tem esse formato exatamente por causa da distância do Sol. Ou seja, temperatura. Olívio, tudo é regido pela temperatura? Você sabe que eu tomo muito cuidado com essa palavra, né? Mas tudo é regido pela temperatura. Vocês já ficaram com alguém numa sala com uma temperatura de 40, 42 graus, tentando fazer um cálculo, tentando ter uma discussão familiar? É o mesmo do que 20 graus? Não. Qual o problema dos países tropicais? É que não tem neve. Como assim problema, Olívio? Eu, pessoalmente, não gosto muito da neve. Eu acho ela muito suja. Gosto para esquiar, mas agora para andar, para passear em Nova York, porque está nevando, aquilo vira barro, aquilo é sujo para mim. Tá? Porém, a neve mata micro-organismos. Por isso que nós temos um outro tipo de condição de vida próximo ao Equador, que é diferente dos nossos extremos. Tá? Pois bem, aqui saindo daqui, vocês estão vendo que eu estou falando muito de paralelismo e principalmente medidas. Tá? E, como eu estava falando antes, não sei por que a Paty estava discordando de mim, tá? Daquela foto autêntica, né? A respeito disso. Aqui nós temos o Voyage 1, o Voyage 1, tá? Que foi lançado em 1977, que atualmente saiu já do nosso sistema solar e está no espaço interestelar. O que quer dizer interestelar? Está fora do nosso sistema reconhecido. Então, portanto, aquela galáxia, ou as galáxias que a gente vê por aí, não é possível. Porque o nosso objeto que foi mais distante é esse que vocês estão vendo aqui. Então, tudo que nós vemos é de acordo com uma outra galáxia por causa deste equipamento, que foi lançado em 1990, o Hubble, que teve um problema de polimento, lembram disso, das lentes? Depois trocaram, mas ele é extraordinário. Então, juntando esses dois equipamentos, tá? Olha só, né? Nós temos aqui uma nave que foi para fora do nosso sistema, que é o ponto limítrofe que nós temos em questões de realidade, e aqui nós temos a condição de medir, até como nós vimos na aula passada, né, medir bilhões de quilômetros, tá? Por causa desse telescópio. E vocês vão ver por que nós conseguimos juntar os dois no último slide que nós vamos ter aqui hoje. Tá?
A partir de um momento que nós temos essas formas de medidas para compreender não quem nós somos, mas aonde nós estamos, tá? E aí, de repente, o que começou na aula passada, nós vamos arredondar hoje. Vocês estão vendo aqui o nosso planetinha Terra. Claro que essa é uma foto fidedigna. Eu estava lá 3 bilhões de anos atrás, tirando essa foto com o meu iPhone 18, tá? Estava eu tirando essa foto bacana. Eu não sei se vocês estão vendo uma pedra grande ali do lado, e essa pedra grande ela não está tão arredondada. Ela poderá ser a Lua. Eu não sei se vocês já se perguntaram por que a Lua é redonda, por que a Terra é redonda, por que o Sol é redondo. Simplesmente porque eles giram. Eles giram. Esse ato de girar cria esse estado redondo. Eu adoraria que alguém no final me perguntasse por que a gente gira e por que fica redondo. Alguém já viu um ovo de galinha nascendo? Vocês já viram como ele nasce? E por que ele fica com aquela forma? Porque ele rola. Se você colocar um ovo que nasce dentro de um cubo, que forma que fica o ovo? Cubo. Olha que coisinhas simples, né? E vamos lá. E aqui, esse planeta, que começou a existir por causa de concentrações de poeiras cósmicas e partículas como quarks, que nós vimos na aula passada, né? Teve toda uma complementação, explosões. Agora, esses cometas trouxeram várias coisas, talvez até a vida, né? Como nós a conhecemos, né? Agora, ele com o tempo, o planeta, a sua casca, ou a sua crosta, começou a ficar dura. E ela foi ficando dura. Porém, tá? Nós temos certeza absoluta que o nosso planeta tem essa divisão interna, porque nós já fomos até o centro da Terra. Opa! Pati, vai, estou esperando. Balança a cabeça de novo. Gente, vocês estão vendo quantos limites a gente tem? Tá? Ó, a proporção da Terra é a proporção do ovo. Olha isso, olha a medida, tá? Eu estou sendo simplista, hein? Porque isso a gente tem também muito por cálculo matemático e por dedução, não por indução, tá? Agora, o que é real, então, né? Pois é, lembrem do último slide. Pois bem, hoje nós temos visto de fora, isso é real, uma foto do nosso Eretz, da nossa terrinha aí, do nosso planeta errante. Olha que lindo, tá? E ele é azul por causa do oxigênio, tá bom, gente? O planetinha azul. Porque o mar é transparente, tá? Aqui, eu estou trazendo para vocês de forma de brincadeira esses períodos, né? O Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, tá? Essas palavras são bem simples quando a gente vai pegando cada uma, né? E aí, nós estamos vendo até, olha que legal, nós estamos saindo lá de 4 bilhões,6 bilhões de anos até o caminhão lá em cima. Estão vendo que legal? O Holoceno, tá? Então, nós vamos pegar tudo isso conforme nós estamos caminhando. Mas hoje nós estamos falando do planeta Terra e o Olívio vai tomar um pouco do chazinho dele. Agora, daqui a pouco o Mordecai vai chegar para mim e vai falar, mas Olívio, pelo menos você está usando a arte como referência. Aonde que está a arte aqui? Tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa arte, que apesar que nós já estamos vendo, tudo que nós estamos vendo até agora é arte. Acho que esse é o momento de falar mais do nosso filminho que nós vimos hoje. Aquela qualidade do filme, ela é naquele formato. Eu gostei do conteúdo dele, que não é tão visível. Eu gostei da música, mas a qualidade da imagem, tira o i, da magem, da magia, da imagética, ela não era nítida. O que é nítido, gente? O que é nítido? Daqui a pouco a gente pega mais.
E aqui nós temos todo um desenvolvimento, né, do nosso planeta até chegarmos em nós aqui, o topo da cadeia alimentar. Novamente, por que o topo da cadeia alimentar? Porque a gente tem consciência de si e tem foco. Foco, tá? Pois bem, aqui temos todo o desenvolvimento helicoidal. Eu adoro timeline, linhas do tempo. Eu tenho uma coleção disso, não infinita, né? Será que é infinita? Que infinito quer dizer não finito, né? Bem, então, é muito legal porque facilita muito o inteligir desses dados, tá? É bem legal. E aí, é claro, né? Nós não poderia deixar de trazer planeta. A palavra planeta me lembra muito plano. Plano. Terra plana. Há quanto tempo a gente vê que a Terra é redonda? Eu acho que poucos realmente viram essa Terra redonda antes de 68, 69, né? Talvez em 57, com Sputnik, não estou falando da vacina, tá? Eu estou falando de um satélite russo, em 57, que foi para o ar, tá? Quando eu olho para o Sol, coloco os meus 5 óculos escuros, e olho... Estou começando a comer esse agora, hein? Será que eu estou com fome? Bem, quando eu coloco meus 5 óculos escuros e olho para o céu, ele não é uma bola, gente. Ele é plano. Quando eu vejo os outros planetas com um telescópio, eles são planos. Eu não consigo ver nada. Essas imagens que eu estou vendo, elas são planas. Poxa, mas espera, Olívio, como assim? Não, aquilo tudo é um círculo. Não, círculo não pode ser. Aquilo é o que são vasos, né? São coisas tridimensionais? Pois é. O que realmente os meus olhos enxergam? O que é possível ver com a minha paralaxe? Tá? Não vou entrar em paralaxe, não vou entrar porque dos 2 olhos, nem no nariz, nem na boca. Isso tudo no ser humano, a gente vai falar disso. Hoje nós estamos vendo quantas coisas que nós temos medidas e não entendemos, tá? E aí, esse supostamente sumeriano é o nosso primeiro mapa terra terrestre, tá? Que com o tempo vai ser chamado de portolano e depois de carta náutica. É bem legal. Mas, Olívio, aonde você quer chegar com tudo isso que você está falando hoje? A questão maior nossa é a imaginação. Vocês viram a aula passada a complexidade que é compreender cientificamente. Lembra o que quer dizer a palavra ciência, né? Quer dizer, né, observação. Só que quando você usa observação com potências aritméticas e matemáticas, você começa a compreender tudo isso, tá? E aí, qual de vocês até hoje não se perguntou: será que eu vi aquilo mesmo ou foi a minha imaginação? Então, tudo isso é arte, gente. Tudo que vocês estão vendo nesse Black Mirror aí, nessa telinha preta que tem colorido, não é à toa que aquela série é chamada de Black Mirror, tá? Então, essa arte toda, muitas das coisas que vocês estão vendo, lembra que nós já conversamos que a nossa inteligência, o nosso inteligir, a nossa troca, beira somente a 30% dentro de uma conversa honesta? Olha o que acontece. Então, o nosso filminho que nós vimos hoje, ele é um filme de baixa qualidade, porque nós não temos uma perfeição, né, de 20 por 20. Algumas pessoas têm 20 por 20, tá? E outras, tendo mesmo a perfeição de uma visão de 20 por 20, o inteligir dela, a imaginação dela não é adequada. Depende muito da atmosfera, não atmosfera enquanto sentimento,
atmosfera de ar. Né? Não vou falar de oxigênio, que oxigênio é 26%, tá? Dependendo. Tá? Então, a imaginação, a arte é que cria tudo isso. Como quando você vê essa é uma foto da Via Láctea completa. Nunca foi feito isso. Essa é a foto de uma determinada explosão. Opa, pode ser. Nós temos hoje uma foto muito bem tirada de um buraco negro de outubro do ano passado. Vocês lembram? Aquela péssima imagem de péssima qualidade. Por quê? Porque não temos uma objetiva preparada e pronta para isso. Porém, a nossa imaginação ela é muito legal. A nossa imaginação é muito legal até para acreditar em demônios, para acreditar em anjos, né? Então, depende quem é você, o que tem dentro do teu cultural, da tua agricultura, o que você regou dentro, você pode acreditar ou desacreditar, você pode cientificar ou descientificar. Por isso que nesse novo momento que nós estamos aqui tentando nos compreender, nós passamos primeiro pelo universo para compreender algo e ver o quanto que nós não compreendemos. Aqui hoje, tratando do planeta Terra, o quanto que nós compreendemos e não compreendemos, é quando, de repente, eu lembro quando eu fui para o Japão, eu fui lá na Fossa das Marianas e mergulhei a 11 quilômetros, que é o que nós temos de mais profundo na nossa Terra, por debaixo da água. Né? Agora, a gente vai ter cálculos para saber o planeta tem 71% de água, tá? E os outros 29% é terra. É exatamente isso. Bem, esse é o ponto. A gente precisa, para dominar, olha que legal, o vazio. Como assim dominar o vazio? Esse cara que está falando aqui, ele tem vazio. Ele precisa se preencher. Se eu não me preencher, eu não vivo. Mas o que você está falando? Estou falando do meu estômago. Por isso que eu me restauro. Por isso que eu vou no restaurante. Se eu não vou no restaurante me restaurar, eu não consigo me preencher e viver. Porém, há 2, 3 bilhões, eu estou sendo tão exato, 2, 3 milhões de anos atrás, quando eu percebi que eu sou eu, tá, o gênero humano, aí começamos a ter uma outra lacuna, que é uma lacuna mental, intelectual, porque eu sei que eu existo, mas eu não sei por quê. Talvez eu saiba no momento. Isso tudo é a arte. Não é à toa que os alquimistas são chamados de os primeiros grandes artistas. Tá? A utilização da imagética, da imagem, para preencher o estômago, para preencher a mente, para preencher a vida. Né? Então, o que nós estamos caminhando aqui? Primeiro, o universo. Compreender esse vazio dentro da possibilidade de cada um. Compreender onde é a nossa grande casa, que também é balela, né? A gente só tem uma casa, que é de onde está saindo esse som aqui. Tá, o apartamento eu comprei, está no meu nome. Até quando? Né? Entendam, a coisa é complexa, né? Isso. E aí, o planeta está apresentando isso. Indo adiante, nós vamos falar da raça humana. A raça humana, para tentar o que é humus, de onde nós viemos, o que aconteceu, por que a gente está dominando esse planeta, né? 7 bilhões e 800 milhões, arredondadamente, né? E aí nós vamos compreender na outra aula o que nós estamos falando o tempo todo aqui agora. Medida. Ah, você não gosta de mim. Ah, prova que você não gosta de mim. Ah, eu gosto de você do tamanho da Lua.
Eu gosto de você do tamanho do sistema solar. Eu gosto de você do tamanho do universo. Opa! Tá legal, eu gosto muito, você é um cara legal. Quanto que você tem de dinheiro no banco, tá? Qual a metragem do teu bolso, tá? Ai, nossa, mas como você é culto, né? Você sabe de tudo. Essas medidas, elas são tão engraçadas, né? E a gente tem que tê-las. Olha, isso é o pirante. Tem que ter a medida, a meditação, né? E aí, nós vamos dar um pulinho no que a gente já mexeu bastante. Nós vamos para o meio da enganação. Como assim? Nós vamos entrar na arte, no artifício, na artificialização. Nós podemos falar de Giotto como de Rothko, para ver o que cada um tentou deixar, como nós amarramos a semana passada, né? E aí, é claro, nós vamos falar, olha que legal essa cacofonia da fala. Por que a gente fala? Porque eu tenho cordas vocais, mas elas podem matar o da vida, a fala. Então é o som que importa? É a música que importa? Ou são as palavras, né? Vocês já tentaram pegar a palavra, o fabulare no francês, o que quer dizer palavra, né? Ou em outros idiomas? É lindo. Você vai percebendo que falar é fabulare, são fábulas. Lembram? Quando a gramática tem, quando a grama tem o grama, quando a palavra prometer, ela tem o peso de promessa, não é uma outra palavra qualquer. E aí depois nós vamos entrar, é lógico, porque eu entendo muito disso, né? O que é pesar? Opa, falei errado. O que é pensar? O que é pensar, né? Como a gente pensa, como a gente pesa, como a gente fala, não? E aí nós vamos pegar todo um social, encerrando esse quarto módulo nosso, né? Então, essas questões aqui, elas nos levam a estados, né? De que eu espero que hoje eu tenha deixado assim claríssimo para vocês qual que é o intuito desses 4 módulos. Lembram, primeiro, uma tentativa de compreensão de si, aí nós entramos na arte, como sempre, como representação. Aí nós nos aprofundamos na arte, e esse módulo, nós estamos tentando rever todo esse conhecimento pequeno que nós pegamos aqui desde agosto para cá, tentando ter uma compreensão do mais importante. O que é o mais importante? É o que cada um de vocês está falando para vocês. Só existe uma pessoa importante na vida de vocês. Não é o Olívio, hein? É vocês mesmos. Porque se você não estiver bem com você, você não vai medir para amar. Você não vai ser amado. Olha que legal, olha que legal. Se eu explicar o que quer dizer a palavra amor aqui, explicar o que quer dizer realização do amor, realização do amor, se eu explicar, acabou o amor. Porque o amor serve para quê? Para procriar. Amor serve para isso. Porém, aconteceu algo com a gente que fez o amor ir para um outro nível. E o que é mais legal, esse nível não pode ser explicado. Essa é a grande... Lembra quando você estava beijando a mulher amada, beijando o cara amado, né? Então, na hora que você está beijando, acho que eu já falei essa bobagem aqui, né? Você para e vai explicar, olha, eu estou te beijando, minha querida, por quê? A tua boca ela é macia, eu sinto uma certa umidade, o teu abraço é gostoso. Gente, o amor para nós humanos não
pode ser explicado. Não, mas os poetas falam isso bem. Eu já escrevi 2 livros de poesia. Nenhum deles, para mim, nenhum deles ficou claro. Então, amor é procriação? Sim, é procriação por causa da espécie. A espécie precisa dessa tração, né? Então, só que aconteceu algo há 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de anos atrás, no momento da consciência, que teve um feeling, que essa palavra não tem tradução, um feeling, aonde esse feeling ele nos preenche o cheio. A gente quer quando não pode querer. A gente tem quando não o quer. É taoísmo. Então, a ideia aqui, para a gente se reunir e trocar, é essa sequência e consequência todas. Eu espero, na minha... Que palavra eu posso usar? Na minha idiotice, a palavra idiota ela foi criada há 850 anos atrás, que era um cara, pessoas, que naquela época, na Idade Média, todos moravam numa sala só. O cavalo, o porco, o ser humano, um pássaro. E tinha o cara, o id, não é à toa que Sigmund Freud usou essa palavra id. Ele se concentrava e ia para o canto. Então eu espero que esse idiota aqui consiga, com essa troquinha, essa linearidade, que eu tento não ser linear, só que eu não consigo, trazer para vocês todo um autoconhecimento, olha que cara prepotente, né? Para poder se medir. Se medir. Onde fica mais legal a palavra? Meditação. Tá? Vamos lá, gente. E aí? Foi mais legal do que a aula passada? Você viu? Olívio, Sim, sim. Olívio, quem tá falando? Olívio, eu estou no celular, você está me ouvindo? Eu te ouço e te vejo muito bem, Mordecai. Você tá me... Mas estou aqui. Bom, a máquina aqui está... Eu estou mentindo, eu estou brincando, eu estou mentindo. Não, você não está me vendo. Deu um problema, mas eu estou no celular. Deixa eu ver, agora eu apareci no celular. Ah, tá apareceu! Adorei a tua celular. camiseta vermelha. Adorei tua camiseta vermelha. Muito legal. Não é vermelha, é um problema, você tem que ir no oftalmo. Ela é verdezinha. É a cor não, que eu estou com problemas, eu estou com má frequência de onda cerebral. Tá bom. Mas fala, deixa eu fazer uma perguntinha rápida, se cabe aqui. Veja bem. A última parte que você está falando do amor, que você tem que estar bem em você, que existe só amor de procriação. Me bateu na cabeça o seguinte: e o amor filial, o amor de religião, o amor fraternal, o amor da Ide Shemame, em Fire, Wasser, Votzigilov, Farizim, ela no fogo e na água, ela ia correr para o filho. Não existe um amor... Nossa, Mordecai, agora você caprichou, hein? Wasser em Fire, Votzigilov, volta a dormir aí. Eu só falei... Eu não estou dormindo, eu estou relaxada te ouvindo. Eu falei em Yiddish por sua causa. Olha. Pois tocou profundo. Essa comunidade. Tocou profundo. Agora, então, esse amor, você fala que tem esse amor, você tem... existe um amor de entrega, um amor que não recebe. Então, como que você associa essa diferença do amor que seria mais egoísta? Não é egoísta, não digo egoísta, mas você, só para você... Você está dizendo egoísta, mas não está dizendo, eu entendo. Tá bom, eu às vezes não consigo me expressar rapidamente. Não. Desculpa, meu amigo, você se expressa muito bem. É que nós não conseguimos, mas segue, não é você. Bom, então, só para terminar, rapidinho, deixar outro. Então, em relação ao amor que você está dizendo, e eu dei esses exemplos, e qual é o problema de ser o amor também de procriação, que é válido, porque, e não sendo religioso, mas na religião, você tem que procriar, vai que nem as estrelas na religião. Mas existem as duas coisas.
não deve... E o ser humano tem essa parte. Eu estou me alongando, mas eu vou ficar só na primeira parte que eu falei. O amor filial, o amor de mãe, o amor de entrega antes junto com você. Não sou nenhum santinho, é lógico, nem ser egoísta, mas existe o amor, outros tipos de amor. Era isso que eu queria perguntar. Você poderia identificar isso? Eu acho que o Mordecai, que está com a camisa lilás, bem bacana. Eu gostei dessa camiseta bordô sua. Isso, não está bacana? Realização. Eu acho que, como tudo, a palavra amor ela é infinita. Tá? Ela é infinita. Agora, eu vou me deter em algo que vocês vão me odiar. Quem já não gostava de mim vai desgostar mais ainda, tá bom? Tá? E quem achar interessante é isso aí. Quando a gente vai, os meus 2 anos e 4 meses no Instituto de Psicologia da USP, né, num grupo de pesquisa que a gente tinha, com médico, com psicanalistas, com psicólogos, tudo, eu tirei uma conclusão. Caramba! Olha que legal, eu estou com medo. Estou sim, eu não estou brincando agora. Eu sou cínico, claro que eu sou cínico, mas eu estou com medo, né? Amar me dá medo. Tá? Mas como assim, Olívio? Eu já chorei por não ter amor. E a pior vez que aconteceu comigo, acho que eu já falei isso aqui para vocês, era quando eu estava beijando uma mulher que eu amava, e naquele momento, Mordecai, eu percebi que o meu amor por ela, tinha acabado, cara. Então, se ela tivesse deixado de me amar, eu ia tentar conquistá-la. Ela, ia tentar conquistá-la. Mas o amor tinha acabado dentro de mim, cara. E eu não tinha o que conquistar. Eu não tinha mais poder sobre euzinho. Eu me ferrei, cara. Então, mas Olívio, o que você quer dizer com esse teu exemplo? Imagina uma mãe perder um filho. O vazio que fica ali, cara. Como que ela vai preencher esse vazio, cara? Uma Itchimami, para nós aqui, não vai. Quer ver a piração onde eu vou entrar agora? Talvez ela só preencha, e não vou ao extremo, talvez ela só preencha não existindo mais. Porque são questões insuportáveis. Olha a palavra. Você não suporta esse vazio. O problema do ser humano é o preenchimento do vazio necessário para aquele ser humano. Lembram? Esquizofrenia, esquizofrênico. O que quer dizer esquizofrênico? O que cortou, esquizofrenia, cortou a alma. Esse cara não tem nenhum problema em matar, em viver, porque ele não tem esses sentimentos de, olha que legal essa palavra, perda e perca. Ele não tem mais esses problemas. E se não for... Fala, querido, fala. E se não for o problema dela? Você disse que percebeu que deixou de amar. Se não for, o problema era meu. Se não for o problema dela, externo... lembrei, a que me veio na cabeça. Como se diz, a escolha de Sofia. Isso, ela teve que decidir. Ela vai perder o vazio. Não foi culpa dela, ela teve que escolher. Ela se perde, ela deixa de existir. Nesse caso, é uma perda monstruosa, mas ela não vai deixar de existir porque não foi culpa dela. Tiraram o filho dela. Então não tem uma característica. Lembra? Você lembra de Samsung? Lembra esse... Não vou falar... Não, já sei. Eu vou falar não vou falar desse Nazir, não. Eu vou falar de um outro cara, acho que mais importante ainda do que ele, aquele que trouxe para nós a palavra Shalom. Vou falar de Salomão. Lembra quando apareceram 2 mães na frente dele
que as duas diziam que ambas eram a dona daquele jovem, e a mãe mesmo, aquela que havia parido, né, falou, não, ele não é meu, não me pertence, porque queria deixá-lo vivo, porque ela jamais suportaria viver com a morte do filho. Agora, olha que legal que você está fazendo, cara. Você está fazendo uma dialética entre nós dois aqui, e aqui hoje eu estou percebendo que pelas tuas questões, voltando à física, né, as tuas questões são muito profundas e sensíveis. Então, nós estamos conseguindo trocar aqui, nós, esse grupo. Agora, que conclusão a gente chega do indivíduo? Por isso que a palavra indivíduo é importante. Indivíduo quer dizer o quê, em português brasileiro? Aquele que não se divide. Indivíduo, indivisível. Nós temos uma célula, uma película, uma pele. Então, cada um de nós teve uma agricultura, um tipo de regamento, de regra, o água, que faz com que a gente aguente ou não, meu caro amigo Mordecai. É um complexo, cara. E por que eu não me vejo claramente para falar tudo isso? Olha que mentiroso que eu vou ser. Porque a gente não tem tempo. É um assunto, é muito mais do que tempo, cara. A capacidade da gente falar desse assunto, eu não conheço, vou falar em português, tá? Português Brasil. Não conheço uma palavra mais importante do que amor. Eu não conheço. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala no telefone, né? Você está ligando para a tua secretária, oi, querida, tudo bem? Você sabe que eu te amo, né? Opa, a gente precisa tomar... Isso é muito legal com os nossos rabinos, sabe? Quando você começa a perceber o peso nas palavras. Então, eu tenho conversas comigo, tem muitas... Eu uso bastante a palavra amor, né? Porque eu conheci bastante pessoas que nunca ouviram a palavra amor de uma pessoa amada. Essa palavra ela tem que ser solta. Existem infinitos níveis de amor. Infinitos. Porque vocês viram a aula de ontem, o quanto que o assunto universo é infechável. Vocês estão vendo o que foi, Pati? Fala, Pati, fala junto. Não perde o momento. Foi semana passada, não foi ontem. Tem alguém com problema de tempo aqui e não são vocês, hein? Sou eu. Então, a semana passada, vocês viram, agora foi claro, não fecha o assunto. Hoje, o assunto do planeta de hoje, ele também não fecha. Quando eu falo não fecha pelo total. Eu cada vez mais estou percebendo que qualquer assunto, se você quiser se aprofundar, ele não tem fim. O que faz de um assunto final, ou como uma obra de arte acabar, quando o artista cansa. Imaginem vocês me ouvindo 4 horas falando. Vocês vão me matar. Não dá. Tem limite para ouvir, né? Tem limite para trocar. Então, o que eu acho legal com o amor, né, é onde a gente não entende e não fecha essa palavra. Quando eu descobri que o limite da existência é não ter limite, quando a única coisa certa é incerteza, quando a precisão é imprecisa, isso é muito legal. Tem um livro do Hermes Trismegistus chamado Alfa e Ômega. Você lê esse livrinho, não estou exagerando, não é? Qualquer um que tenha o alfabeto e uma leitura normal lê em 15 minutos. Só que para interpretá-lo, uma vida não é suficiente, e uma vida bem vivida. O que é uma vida? Olha que legal. Olívio, o que é uma vida bem vivida? Pois é, né? Aí vai de cada um, dependendo da sexualidade de cada um. Como, Olívio, você está entrando em sexual? Pois é. Qual que foi o maior problema
de Sigismund ou Sigmund Freud aqui no Brasil. Freud, qual foi? O incesto. O problema, esse é um outro problema agora, tá? O problema de Freud é a questão incesto. Essa questão a ser julgada e percebida é o cerne dele. Agora, qual que é o problema maior de Jung? Winnicott, se você pegar esses analistas, né? Estamos chegando no limite, né, Val? Estou vendo o teu rostinho aí, tá? Então, é um complexo. E acho que o que a gente faz nesse nosso grupo, o que eu tento passar, de repente, dá para ter resposta para tudo. Dá sim, dá sim. Lembra quando você foi num jantar? Tá, quantas pessoas tem no planeta? Tem em torno de 7 bilhões e 800, tá? Todas elas respiram ar, sabe? A gente pode ter as coisas prontas e feitas, respostas objetivas, né? Eu acho que eu também já falei isso aqui para vocês. Eu sempre sou salvo quando chega a minha conta de luz. Chegou a conta de luz, eu estou bacana, gente. Eu sei que eu tenho que pagar essa conta, senão não consigo falar com vocês aqui. Nilson, para de rir, sem vergonha. Então, é assim, cara. Se eu não tiver a conta para pagar, eu estou viajando. Val, para de me olhar assim com essa cara de finito, prego. É como, quer ver que legal? Quem gosta de arte vai estudar Michelangelo Buonarroti, a técnica dele de non finito. Vocês já ouviram falar disso, de Michelangelo? Non finito? Eram obras que ele teria acabado, mas os críticos acharam que ele no finito. Então, é muito legal você ver esse discurso dentro da artesania, né? Do artificialismo dentro da arte. É o complexo. E que bom, olha que virada agora. E que bom que eu tenho vazio. Que bom que o garçom pode passar, esse cara bacana que me serve, ele vai encher o meu copo, porque meu copo está vazio. Finito, gente, prego. Val, 19h14 pelo meu. Tá ok. É que vamos ter uma reunião do conselho agora, desse sistema aqui, nessa plataforma. Eles vão estar utilizando. Tá bom. Você quer Tá deixar vendo? Plataforma, planeta, plano. PlayStation. Vai, liga o microfone de todo mundo. Eu quero ouvir todo mundo, pelo menos, mandando um beijo. Vai. Com amor. Com amor. Adorei, gente. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Obrigada.